Não, E esse? também não. Pode voltar mais um pouquinho. E esse? Mais, mais. E esse? Ah, estava aí. Esse foi o último. Olha nesse aí. Tá bom. Nossa Senhora, falei um bocado. Vamos lá, então. O peso corporal ideal, né, que é o peso que se projeta para uma pessoa, que existiria associado a mudanças apropriadas na massa corporal magra e na massa gorda, e na combinação entre elas, nós podemos utilizar para predizer o peso ideal de uma pessoa, tanto o percentual de gordura desejado, quanto a massa corporal desejada, a partir do IMC, cálculos bastante simples, que eu não vou falar aqui, porque não é o caso. Exercício físico, exercício físico e atividade física são dois conceitos importantes para a gente, né? Porque eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. A diferença básica entre o exercício físico e a atividade física são duas. Um é o objetivo. O exercício físico ele tem como objetivo fazer a manutenção ou a melhoria de algum dos parâmetros associados à aptidão física, enquanto que a atividade física tem outros objetivos que não estão associados a isso. E o segundo fator é a questão do planejamento e da sistematicidade. O exercício físico ele é feito de maneira planejada, sistemática, organizada, estruturada, número de séries, de repetições, duração do intervalo, né, esses fatores todos, enquanto a atividade física ela não tem nada disso. Você não faz atividade física, por exemplo, para melhorar sua coordenação, sua força, sua velocidade. Você não tem um número de repetições, de séries, de intervalos. Por exemplo, eu vou lavar meu carro, não tem lá quantos ciclos eu tenho que fazer por minuto esfregando o vidro do meu carro. Mas se eu for fazer uma caminhada na rua, tem lá a frequência de passadas, a amplitude da passada, a velocidade, a frequência cardíaca. Apesar de que os dois são capazes de promover adaptações, porque ambos mobilizam o tecido muscular e são capazes de promover aumento do custo metabólico diário. Então, é possível, inclusive, emagrecer fazendo atividade física. Mas, para as questões associadas aos componentes da aptidão física, o adequado é o uso do exercício físico. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, professor, sim. Beleza. Então, vamos falar aqui sobre o controle ponderal, que está associado ao peso corporal e à gordura corporal que são desejados para aquele indivíduo, e que tem 3 fatores importantes associados a ele. O fator saúde. Você, com o peso corporal adequado, a distribuição adequada dos componentes da composição corporal, você tem melhor saúde. O desempenho atlético, né? Então, dependendo da modalidade esportiva e da função que você tem no esporte, você tem características antropométricas e morfológicas diferentes. E uma outra questão muito importante do controle ponderal é a questão estética, né? Quando a pessoa se matricula numa academia, ele pode ter vários objetivos. Um dos objetivos é melhorar a estética corporal, o outro quer melhorar o desempenho esportivo, o outro quer melhorar a sua saúde, tem uns que querem melhorar tudo de uma vez só, e óbvio que quanto mais objetivos você tem, mais demora para atingi-los, porque o programa de treinamento para a saúde é um, para desempenho atlético é outro, para estética é outro, então varia muito de acordo com os objetivos. Mas a questão do controle, regulação e controle ponderal, ele tem alguns desafios, né? Um deles é levar as pessoas com sobrepeso ou com obesidade a serem saudáveis e não terem restrições ou privações alimentares. Você consegue ter um peso corporal bem distribuído no teor de gordura e teor de massa magra, você pode tranquilamente comer coisas que outras pessoas não podem. Então, você não é privado de tomar um sorvete de vez em quando, de a pessoa aqui em Belém comer a maniçoba, como foi falado ainda agora, o açaí. Outro desafio é modificar a ideia distorcida que as pessoas têm de que o excesso de peso corporal ele é revertido de maneira simples.
e num curto período de tempo, sem que o indivíduo precise fazer mudanças de comportamento, às vezes, bastante severas. Isso não é verdade. É muito fácil para a gente acumular gordura corporal, mas é muito difícil metabolizar a gordura corporal. Né? Tanto que a ciência está aí estudando metodologias de treinamento, tipos de exercício, estratégias de exercício, a combinação do exercício com a dieta para atingir bons resultados relacionados a isso. Então, aquelas pessoas que, eu estou acima do peso, então eu vou começar a fazer exercício segunda-feira. Aí ele passa 4 semanas na academia, e durante essas 4 semanas ele melhora um pouquinho a qualidade da sua alimentação, ele acha que está bom e pronto, ele abandona tudo. E isso não acontece, ele vai entrar naquele efeito sanfona, vai e vem, né? E nunca vai atingir um padrão de saúde adequado. Vantagens dos exercícios físicos no controle ponderal. O aumento do custo energético na realização das atividades dos esforços físicos, uma prevenção da massa isenta de gordura, prevenção do uso da massa isenta de gordura como substrato energético, especialmente a proteína, um aumento na taxa metabólica basal, fundamental para aumentar o consumo de energia durante todo o dia, independente de se estar fazendo exercício ou não. Os efeitos anorexigênicos associados ao controle do apetite. A manutenção de um melhor estado psicológico, as pessoas que se percebem com uma autoimagem positiva têm um comportamento psicológico bem mais interessante. A minimização dos efeitos cíclicos do sobrepeso, que é o efeito sanfona, que eu acabei falando anteriormente. A melhora na condição física geral. Um perfil favorável de distribuição da gordura corporal, diminuindo a gordura de onde ela é mais perigosa, sem necessariamente aumentar a quantidade de gordura nas áreas menos perigosas. E uma melhoria do estado geral de saúde. Então, só esses fatores aqui, combinados com a negação das doenças associadas à inatividade física, já são argumentos fortes para nós convencermos as pessoas a tentar entrar para um programa de exercício físico e controle alimentar. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, que regularmente ele emite as diretrizes para o programa de exercícios físicos para diferentes populações. Então, ele tem como diretrizes aqui para os programas de controle ponderal, por exemplo, uma ingesta calórica não inferior à taxa metabólica basal. E aí é uma crítica que eu faço ao pessoal aí que trabalha nos spas, né? O indivíduo chega lá com uma taxa metabólica, digamos, de 1.800 quilocalorias, e dentro do spa ele vai ficar 3, 4 semanas com uma ingesta diária de 600 quilocalorias. Isso não vai dar certo nunca, né? Até porque ele vai, dentro do dia, ele ainda vai fazer exercício físico para aumentar o gasto, e quando ele sair do spa, ele vai desesperado atrás da geladeira dele, quando chegar em casa. Né? Tem que ter uma relação exercício-dieta mais adequada, que é o segundo tópico, segundo princípio do Colégio Americano, que fala do equilíbrio energético às custas da interação entre a dieta e o exercício, que não seja superior a 500 a 1.000 quilocalorias. Então, você chegar e cortar 1.000 quilocalorias do dia só da alimentação de uma pessoa não é saudável. E tentar fazer isso também só pelo exercício físico, em vez de você gerar benefícios, você pode gerar riscos à saúde desse indivíduo. Então, por exemplo, eu vou aumentar, vou fazer um exercício que vai gerar um custo de 300 quilocalorias a mais em 1 hora. E vou reduzir 700 quilocalorias da ingesta dele naquele dia. Então, pronto, quando eu junto 300 do exercício com 700 da alimentação, eu atinjo lá as 1.000 quilocalorias. A intensidade, a duração e o tipo de exercício com demanda energética que varia entre 300 e 700
300 e 500 quilocalorias por sessão de treino. Menos do que isso não causa adaptações significativas, e mais do que isso já impõe riscos. Nós estamos falando de controle ponderal, não estou falando de atleta, né, gente? Alimentos de boa aceitação, isso é uma outra questão que a gente vê, principalmente em nutricionistas que não são associados ao esporte, né, que acabam querendo que a pessoa vá comer alguns alimentos que a pessoa não tolera, e se isso acontece, a pessoa abandona rapidamente o programa de controle alimentar. A utilização de técnicas de modificação da conduta alimentar e da prática de exercício físico associados para gerar os benefícios sob controle ponderal. Tá? Então, isso são princípios não do Divaldo, mas são princípios internacionais do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que são fáceis da gente controlar quando faz a prescrição de um treino para o controle ponderal de uma pessoa. Aqui uma figura que mostra para a gente algumas atividades e exercícios associados à intensidade para o emagrecimento. Nós devemos todos os dias fazer atividades físicas, como, por exemplo, levar o cachorrinho para dar uma volta na rua, ir caminhando ao supermercado próximo, né? No shopping, em vez de subir a escada rolante, subir a escada andante, em apartamentos baixos, primeiro e segundo andar, é melhor ir de escada do que ir de elevador, né? Quem tem joelho para isso, é claro. 3 a 5 vezes por semana, fazer atividades aeróbias de 30 minutos, ou atividades recreativas, sair, dar uma pedalada e jogar um tênisinho, um futebol. 2 a 3 vezes por semana, atividades de lazer, exercícios de força ou de flexibilidade. E evitar, diariamente, ficar por muitas horas sentado sem fazer nada. Então, você trabalha 6 horas sentado por dia. A cada 2 horas, levanta 10 minutinhos, dá uma caminhada, alonga, faz alguns exercícios de flexibilidade. Isso é muito positivo para a saúde. Perguntas até aqui? Tranquilo, prof. Que bom que eu não caí. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui algumas evidências científicas obtidas através de pesquisas, até algumas bem consagradas, a respeito da utilização de substratos energéticos e os diferentes tipos de exercício físico associados ao emagrecimento e ao controle ponderal. Em relação à relação existente entre exercício físico, fome e apetite, em vários estudos relativamente recentes, 19% desses estudos evidenciaram um aumento do consumo calórico após o exercício. 65% desses estudos não mostram diferença na ingestão, na fome ou no apetite. 16% mostram a diminuição da ingestão alimentar após uma sessão de treino. E com a diminuição da atividade física, não diminui a ingestão alimentar. Então, vocês estão vendo que existe assim, uma certa controvérsia. 65% dos estudos encontraram uma resposta, 19% outra, 16% outra. Então, o que a gente precisa compreender sobre isso? É a individualidade biológica, é a resposta que cada um de nós tem relativa à nossa capacidade de adaptação aos diferentes tipos de treinamento. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de exercício e a resposta do organismo para cada um desses tipos de exercício, que aí começa a permitir que a gente tenha uma espécie de um caminho a seguir na prescrição individual do exercício. Exercícios intensos de longa duração reduzem a ingestão energética relativa. O que é quando a gente fala de exercício intenso? Ele não é o supramáximo, porque se ele é de longa duração, ele só pode ser até máximo, ou seja, até próximo ao limiar anaeróbio.
Então, esse tipo de exercício físico, ele induz a uma redução na ingestão energética relativa, a percentual após o treino. O exercício físico, ele não aumenta a fome ou a ingestão energética de forma aguda, imediata. Em alguns casos, é capaz de induzir, em curto período de tempo, uma redução do balanço energético. O indivíduo passa a ter uma saciedade maior com o que ele come e passa a sentir menos apetite, menos fome. E a anorexia induzida pelo exercício, esse exercício extenuante, intenso, supramáximo, ocorre logo após o término do exercício. Ela é temporária e não possui nenhum impacto significativo na ingestão energética. Então, ela é imediata após o exercício, mas algumas horas depois o indivíduo recupera o apetite e consegue alimentar-se adequadamente. Outras evidências relacionadas aos fatores orexigênicos do exercício físico, fatores relacionados ao controle da ingestão alimentar, ao apetite. Isso está muito associado às diferenças metabólicas dos diferentes tipos de estudos. Alguns estudos fizeram pesquisas com exercícios intensos, outros com exercícios moderados, outros com exercícios contínuos, outros exercícios intermitentes. Então, a gente precisa ter, baseado no tipo de exercício, clareza de qual o benefício que ele é capaz de promover em cada indivíduo. Os efeitos agudos e crônicos sobre a ingestão alimentar passam por não haver diferença significativa no aumento da fome e do apetite após uma única sessão de treino em homens, e em mulheres há um aumento da ingestão energética, não acarretando aumento de peso, ou seja, associado à reposição daquilo que ela gastou durante o exercício. Fatores outros são os fatores fisiológicos, a intensidade do exercício, o estado nutricional do indivíduo, onde as pesquisas mostram que pessoas eutróficas, dentro do peso normal, aumentam a ingestão alimentar após 3 dias de exercícios, comparados com 3 dias de descanso. Isso é até fácil a gente entender, 3 dias de exercício tem uma demanda energética grande. E, no mínimo, o corpo do indivíduo vai pedir a reposição daquilo que foi gasto. Então, ele tem aumentado a sua ingestão após 3 dias de treinamento, quando comparado com 3 dias de descanso. Em relação ao gênero, a mulher eutrófica, ela tem aumento da ingestão energética, aumento da palatabilidade dos alimentos após a sessão de treino, e não apresentam supressão de fome imediatamente após o término da sessão, o que é observado nos homens. Isso é um fator perigoso, porque se ela for só pelo paladar, ela é gostosa, ela pode até correr o risco de comer mais. No homem, não, ele tem uma perda do paladar. E em exercícios intensos, ocorre a anorexia induzida pelo exercício, tanto em homens quanto em mulheres. E aí a gente já começa a ver alguns direcionamentos para o exercício intenso. Então, se o exercício intenso ele promove uma anorexia, isso pode ser um fator positivo para o emagrecimento, tanto de homens quanto mulheres, mas nós vamos falar sobre isso já, porque a gente não pode generalizar. E eu tenho percebido assim que nas academias, quase que de maneira geral, hoje se estabeleceu como lei o exercício de alta intensidade para o emagrecimento. E é um erro. Considerado como lei, é um erro. A composição de macronutrientes das refeições é um fator anorexigênico. Vocês sabem que a gordura é mais saborosa. Então, as pessoas têm mais prazer em comer alimentos com mais gordura. O tempo de intervalo entre o exercício e a refeição é um outro fator importante. A gente precisa permitir que o efeito do EPOC seja benéfico no controle
da composição corporal, no controle ponderal. É diferente, por exemplo, você acaba de fazer exercício e vai lanchar. Você não permite nem que o EPOC complete para fazer o seu efeito sobre o aumento do metabolismo de gordura e a poupança do glicogênio pós-treino. Então, o intervalo entre o exercício e a refeição é um fator também muito importante para esse efeito, esse fator. O exercício de alta intensidade, como eu acabei de falar, ele acabou se tornando aí para algumas pessoas a lei, mas não é bem assim. A intensidade ela está diretamente associada ao gasto energético durante e após o exercício. É óbvio que quanto mais intenso for o exercício que eu estou praticando, maior a quantidade de energia que eu vou gastar. Como também é óbvio que quanto mais intenso for o exercício que eu estou praticando, mais tempo eu vou levar para retornar para o meu metabolismo basal. Consequentemente, por mais tempo eu vou estar sob gasto energético aumentado. O exercício de alta intensidade, ele necessita de 22% a mais de energia quando ele é comparado ao mesmo exercício realizado em baixa intensidade. Portanto, maior gasto calórico. Mais gasto calórico, mais emagrecimento. No treinamento de força, uma única repetição do supino a 80% da força máxima requer 3 vezes mais energia do que 4 repetições a 20% do máximo. Uma única repetição. A oxidação dos ácidos graxos é mais acentuada em exercícios de alta intensidade, principalmente após o exercício, quando a síntese do glicogênio é aumentada pelo fenômeno que a gente conhece como neoglicogênese, ou gliconeogênese, que vai utilizar gordura e até proteína como restaurador das reservas de glicogênio. E com o aumento da intensidade do exercício, os ácidos graxos intramusculares contribuem mais para a oxidação dos ácidos graxos quando comparado com a oxidação dos ácidos graxos plasmáticos. Então, maior intensidade, você usa mais ácido graxo intramuscular e menor intensidade, ácido graxo livre. As fontes de ácido graxo durante o exercício. O tecido adiposo é a principal fonte de ácido graxo oxidado pelo músculo esquelético por meio de períodos prolongados de tanto atividade quanto inatividade. O tecido adiposo intraabdominal, aquele danoso, perigoso, é o depósito mais lipoliticamente ativo, o que relaciona ao acúmulo de gordura na região e diversas doenças, especialmente doenças associadas que induzem a doença arterial coronariana. É improvável que essa fonte, o tecido adiposo intraabdominal, seja um importante fornecedor de ácido graxo para o músculo durante os exercícios. Sua maioria é captada pelo fígado e não entra na circulação sistêmica. Então, sobrecarrega mais o fígado ainda. A maior parte dos ácidos graxos liberados na circulação sistêmica para uso pelo músculo deriva do tecido adiposo subcutâneo, o que sugere dizer que, através da mensuração das dobras cutâneas, nós temos um efeito rápido relacionado ao emagrecimento, já que boa parte dos ácidos graxos derivam do tecido adiposo subcutâneo. Durante os exercícios de endurance, aqueles de resistência de baixa intensidade, a lipólise é muito maior na região superior do corpo, na região abdominal, e os ácidos graxos intramusculares armazenados na forma de gotículas lipídicas podem fornecer 10 a 50% do total de gordura oxidada em exercícios de resistência, aqueles que são Professor, feitos... Oi. Posso interromper? O senhor está apresentando alguma tela? Estou. Para a gente não está aparecendo, não. Para mim está sim. Porque você fixou em mim.
e não na minha apresentação. Experimente lá, vou colocar de novo. Se para os outros está aparecendo o meu Está aparecendo para todo mundo? Para mim Tá tá sim, também. Olívia. Para mim tá, Olívia. Ah, desculpa, então o problema deve ser para mim. Não, Para não mim, é problema. não passou para mim. É o seguinte, quando você vai lá em quem está participando, você vai encontrar o meu nome 2 vezes. Tem um que aparece eu, e tem outro que aparece meu slide. Você tem que clicar na da apresentação. Experimenta isso. Conseguiu ver? Eu até saí e voltei, mas tudo bem, eu vou prestar atenção só no que o senhor está falando. Desculpa. Não, olha só. Vai aí onde tem, do lado, na tua mão direita do vídeo, que é do seu lado esquerdo, embaixo do vídeo, onde você tem aí as pessoas que estão participando, está vendo? Tem aí 26 pessoas. Clica na cabeça desse bonequinho aí. Aí você vai ver que o Divaldo está 2 vezes aí, logo em cima. Está vendo? Um sou eu mesmo, o outro é a minha apresentação. Você tem que clicar, aí você clica em cima do eu apresentando, da minha apresentação. Clica. Tá. Aí você vai ver como agora sai o eu e entra na apresentação. É que aparece para mim várias telas suas, agora apareceu. Pronto, Fonte de ácido graxo. Isso, foi essa que eu acabei de colocar. Tá certo? Isso. Tá, Pronto. obrigada, desculpa. Então, não, sem problema, tá? Então, seguindo adiante. A mobilização de lipídios e o exercício de alta intensidade. O pico de oxidação dos lipídios ocorre em intensidades entre 50% e 60% do VO2 máximo, e após isso a sua contribuição diminui, ou seja, quanto mais intenso é o exercício, a contribuição dos lipídios como fonte de exercício imediata é baixa. Porém, durante os intervalos e o período de recuperação, essa contribuição dispara, que é aí que vem o ganho do exercício intermitente no processo de emagrecimento. No exercício de alta intensidade, aqueles que são feitos com uma intensidade superior a 60%, a glicólise é o principal componente gerador de energia para a ressíntese de ATP, o que acaba prejudicando a oxidação dos lipídios. Porém, nesse tipo de treinamento intermitente, para quem não sabe, o exercício intermitente é aquele em que você tem um período de exercício por um período de recuperação curto. Então, por exemplo, você faz 2 minutos de esteira em 90% do VO2 máximo e descansa 2 minutos. 2 de esteira por 2 de descanso. Então, a intermitência é a chamada exercício-recuperação, né? Então, em treinamento intermitente de alta intensidade, tanto aeróbico quanto treinamento resistido, com peso, ocorre um aumento da modulação dos lipídios decorrente do efeito crônico e ou das respostas metabólicas após o exercício, que é o chamado benefício do EPOC. O EPOC é o excesso de oxigênio consumido após o exercício, e quando esse excesso se prolonga por muito tempo, muitos minutos e muitas horas, aumenta a oxidação da gordura mesmo horas depois de você ter completado o teu treino. Em relação à mobilização dos lipídios e o exercício resistido, a musculação, como vulgarmente nós chamamos, né? O exercício resistido, que é um exercício com peso, pode melhorar a composição corporal por aumentar tanto a massa magra quanto diminuir a massa gorda. Existem evidências científicas que apontam que a lipólise ela pode prover energia durante o treinamento resistido intermitente de duração relativamente curta. Mas essa é uma evidência que ainda carece de mais estudos. Os efeitos agudos de uma sessão de exercício resistido na lipólise,
do tecido adiposo subcutâneo em homens treinados apontaram para um gasto energético maior e uma oxidação de lipídios maior imediatamente após a sessão de treino, enquanto que a lipólise ela é aumentada durante e imediatamente após a sessão. O gasto energético ele esteve aumentado nos 40 minutos que se seguiram ao final do treinamento resistido. Quer dizer, imagina se você passa 1h30 treinando na musculação e você termina de treinar e você fica 40 minutos com o efeito do exercício sobre o teu metabolismo, aumentando o consumo de gordura. Aí você vai ter 2 horas e 10 minutos de oxidação aumentada de gordura. Em outros estudos, o gasto calórico permaneceu elevado após a sessão de exercício resistido por 2 até 38 horas após. E o coeficiente respiratório, que é um parâmetro muito importante para a questão do metabolismo, quem não sabe, o quociente respiratório é a relação entre o VCO2 e o VO2, relação matemática de divisão, onde o VCO2 é o volume de dióxido de carbono exalado e o VO2 é o volume de oxigênio consumido, onde a gente sabe que quando esse R ele é próximo a 0,707, nós estamos metabolizando 100% de gordura, e quando ele é próximo de 1, nós estamos metabolizando 100% de glicose e glicogênio. Né? Então, esse coeficiente respiratório está reduzido imediatamente 15 horas após uma sessão de treino resistido, indicando assim que por 15 horas o indivíduo tem aumentado a oxidação de gordura mesmo após o exercício. Então, o grande benefício do exercício intermitente, se não é o durante, claramente é o depois, no aumento da oxidação de gordura. Só que, paralelamente, a gente tem que fazer o controle alimentar. Né? Inclusive, o tempo entre o treino e a ingestão calórica, a ingestão de qualquer outro tipo de alimento. Em relação à mobilização dos lipídios e o exercício aeróbio intermitente, aquele que é feito numa intensidade não tão elevada, né? Após 10 sessões de treino de ciclismo, a 90% do VO2 máximo, do VO2 de pico, com 4 minutos de exercício por 2 minutos de repouso, foi verificado que 7 semanas de exercício de alta intensidade foram suficientes para aumentar a oxidação de lipídios durante o exercício. Então, ocorre um mecanismo de adaptação no organismo, em que lá nas primeiras semanas de treino, ele acaba gastando mais glicogênio como fonte de energia para a síntese de ATP, mas pelo processo de adaptação e de poupança do glicogênio muscular, ele vai gradativamente aumentando a utilização de gordura mesmo durante o treinamento intenso. Após 15 semanas de treinamento com exercício intermitente de alta intensidade, ocorreu uma elevação na redução da adiposidade cutânea, com uma diminuição na soma das 6 dobras cutâneas induzidas pelo treinamento, maior que após o treinamento de endurance. E ocorreu ainda um aumento na concentração plasmática de glicerol após 20 minutos deste tipo de exercício. É possível ainda, eu estou na tela menor, preste atenção. É possível ainda que um aumento na utilização dos ácidos graxos livres, apesar de elevados níveis de lactato que ocorrem em decorrência da intermitência do exercício. Então, é uma adaptação, apesar da utilização relativa de glicose e glicogênio, que leva ao acúmulo de lactato, ocorra uma mais precoce utilização de gordura dentro desses exercícios intermitentes, mas com uma adaptação crônica. Com o passar das semanas, isso é possível acontecer. A elevada secreção do hormônio do crescimento e da epinefrina e norepinefrina, as catecolaminas, durante o exercício intenso, ela pode induzir a um aumento da lipólise durante o período de recuperação, que é o que favorece o aumento da utilização de gordura
durante a recuperação, induzindo o emagrecimento. Durante esse tipo de exercício, por conta da depressão do glicogênio muscular, após o exercício, ocorre um aumento da utilização dos lipídios como fonte de energia para a recuperação e repressão das reservas do glicogênio, fenômeno esse que é conhecido como neoglicogênese. Então, aumenta a utilização de gordura como fonte de energia reparadora e como fonte de energia para restaurar nossas reservas de glicogênio, especialmente musculares e relativamente hepáticos. Alguma pergunta até aqui, gente? Isso tudo são resultados de pesquisas que nos permitem levar a escolha do melhor tipo de treinamento para o nosso aluno, do nosso paciente, pensando no benefício do exercício para o emagrecimento. Alguma pergunta até aqui? Professor, é possível concluir, então, que nós, mortais, os atletas de alto rendimento, raramente emagrecemos durante uma única sessão de treinamento, né? O emagrecimento, na verdade, ele vem como um contínuo consequente das diferentes adaptações, das respostas metabólicas adaptativas em função do treinamento, né? Perfeito. Ele é um efeito crônico, ele não é um efeito agudo. Exatamente essa é a ideia. Por isso que a gente colocou uma situação agora dizendo que é um equívoco as pessoas pensarem que é rápido que você consegue reduzir o excesso de gordura no corpo, que você consegue emagrecer. Não é verdade. Isso é decorrente de um período longo de treinamento, algumas pessoas mais rápido do que outras, mas a sua colocação é absolutamente perfeita, e é isso que a gente precisa convencer os nossos alunos de que não é vindo na academia 1, 2, 3 vezes na semana, e semana que vem não vem, que ele vai ter esse benefício. Assim como aquele pesa antes e depois do exercício nas academias, que é muito comum, é uma pura ilusão, é só fantasia, né? Eu sou contra ter balança na academia, porque ela induz a pessoa ao equívoco, né? O sujeito chega lá na academia com 80 quilos, aí ele faz 2 horas de musculação, de esteira, de pilates, de não sei o quê, aí quando ele vai ver, está pesando 78 quilos. Nossa, 2 horas de exercício, ele emagreceu 2 quilos. É mentira. 2 horas de exercício gerou uma redução na massa corporal total de 2 quilos. Ele vai beber água, ele vai se alimentar, e ele vai voltar para os 80 quilos. Mas daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas fazendo a mesma coisa, os 80 viram 79,5, 79, 78, como efeito crônico. Exatamente em cima do que você acabou de falar. Correto? Beleza, obrigado. Certo. Aqui tem uma figura que mostra para a gente a contribuição dos substratos nas atividades físicas. Então, você vê, por exemplo, ficando em repouso, 2 a 5% de toda a energia que a gente gasta, ela decorre das proteínas. 35% vem da glicose e do glicogênio e 60% vem das gorduras. Aí vocês poderiam dizer, poxa, então eu encontrei. Agora eu me encontrei, eu vou ficar em repouso, vou gastar 60% de gordura, glicose é só 35%, o glicogênio, eu vou ficar em casa deitado, assistindo Faustão. Olha que programa. Qual é o problema aqui? Não é a quantidade relativa dos substratos. O problema aqui é o custo total da atividade de repouso. Vocês sabem quantas calorias a gente gasta em média ficando em repouso por 1 hora? Alguém tem ideia? Sugestão? Gente? 200 calorias. 90 calorias. Ah, chutei 200, achei que está chutando muito pouco já. Você vê como é bem pouquinho? Se você passar 4 horas deitado, você gasta 360 calorias só. Se você fizer 45 minutos de exercício, você gasta as 360 quilocalorias, do mesmo jeito. Está vendo qual é o prejuízo
não ficar em repouso, né? Você precisa de uma... E outra coisa, em 4 horas você vai comer alguma coisa. Então, você vai gastar as 360 quilocalorias e vai repor isso aí, estando em repouso. Exercício moderado, a gordura cai para 55%. É pouco, né? Mas, em compensação, o exercício moderado, você vai gastar mais ou menos 7 vezes mais energia do que você gastaria. Pra você ter uma ideia, um exercício de caminhada, numa intensidade moderada alta, você vai estar gastando 10 quilocalorias por minuto. Se você caminhar, por exemplo, nessa intensidade por 1 hora, você vai gastar 600 quilocalorias. 55% disso, quer dizer, 330 quilocalorias, vem da gordura. Olha que legal. 330 quilocalorias de gordura equivale a 36 gramas de gordura. Então, o que aconteceu? Eu aumentei o meu consumo de oxigênio, aumentei minha taxa metabólica e consegui consumir, gastar mais energia. 40% de energia desse exercício vem da glicose e glicogênio. O exercício intermitente de curta duração é só 3% de gordura durante o exercício. 95% vem da glicose e do glicogênio. Mas, em compensação, nos intervalos entre um estímulo e outro, dispara para 60% a quantidade de gordura. E durante a recuperação, essa gordura vai para 67%, mais ou menos. E o exercício de alta intensidade, tipo endurance, resistência, você vai ter 15% de gordura e 70% de glicose e glicogênio. Então, a gente tem noção, através dessa figura, da importância relativa de cada substrato energético de acordo com o tipo de exercício que o indivíduo vai fazer. Então, se eu conseguir monitorar um exercício de alta intensidade, tipo a corrida de curta duração, que o indivíduo faça, por exemplo, 2 minutos de corrida por 3 minutos de recuperação, 10 tiros. Dá 50 minutos de treino, isso. Então, se eu souber o consumo de oxigênio dele, digamos que ele esteja trabalhando durante esses 2 minutos, consumindo 5 litros de oxigênio por minuto. São 10 litros, vai gastar 50 quilocalorias em 2 minutos. Se eu souber o consumo de oxigênio dele durante a recuperação, digamos, seja 0,6, e eu multiplicar isso de novo por 5, eu vou ter 1,2 quilocalorias gastas por minuto. Então, são 3 minutos, eu vou lá ter mais 3, 4 quilocalorias. Então, em 5 minutos, eu vou estar gastando mais de 50 quilocalorias. É óbvio que 95% disso vem do carboidrato. 3% vem da gordura. Então, a gente tem condições de controlar o treino da pessoa baseado na informação relacionada à intensidade e saber, de forma preditiva e não exata, a quantidade de quilocalorias que ele consumiu naquele treino proveniente dos açúcares, proveniente da gordura, e transformar isso em medida de gramas, para saber quantos gramas de gordura e quantos gramas de açúcar ele gastou naquela sessão de treino. Aqui, um gráfico que mostra para a gente o uso da gordura em função da intensidade. Você observa que o pico de oxidação da gordura ele é ali em torno de 65%, 66%, 67% do VO2 máximo. Se a intensidade for maior do que isso, diminui o consumo de gordura e aumenta o consumo de carboidrato. Alguma pergunta sobre essa figura e esse gráfico? Ô, professor. Pois não. Eles fizeram algum teste com treinamento concorrente repouso ativo, treino resistido e treino aeróbico, uma parte resistida com repouso aeróbico e baixa intensidade? Nessa revisão que eu trouxe para vocês, eu não trouxe nada nesse sentido, mas as pesquisas hoje apontam como uma redução significativa
na gordura corporal e um tipo bastante benéfico para o emagrecimento. É o treinamento com corrente. Mas eu confesso que aqui eu não trouxe nada nesse sentido. Até foi desatenção mesmo, era bom ter trazido. Agora, a relação do metabolismo dos lipídios com o treinamento com peso. Ele exerce o mínimo efeito no fenótipo das fibras musculares, no VO2 máximo e nos padrões de utilização de substrato energético durante o exercício submáximo, aí falando de exercício moderado, né? O exercício de força está associado ao aumento da síntese de proteína, que promove um significativo aumento da hipertrofia muscular, aumentando, assim, a força máxima. A atividade resistida extenuante resulta no aumento do consumo de oxigênio após a atividade, que é aquele EPOC que eu venho falando para vocês, o que induz a uma oxidação de gordura grande durante a recuperação. E tanto o treinamento contínuo quanto o intermitente, resistido, podem induzir a um menor ganho de peso corporal e uma capacidade aumentada de oxidação de gordura, evidenciando, assim, que o treinamento resistido ele é eficaz, sim, para o emagrecimento. Está aí para eu dizer que ele é o mais eficaz do que aquele outro, nós vamos falar isso um pouquinho lá, logo aqui na frente. Aqui, olha, tipos de treinamento associados à busca do emagrecimento. Treinamento anaeróbio... desculpa. São características dos métodos e tipos de treinamento. O treinamento anaeróbio alático, ele deve ser feito em intensidade por volta da potência máxima. Deve durar entre 10 e 30 segundos cada estímulo. E deve ter um intervalo entre 2 e 5 minutos entre cada estímulo. Já o anaeróbio lático, que é também conhecido como treinamento glicolítico, os estímulos devem durar entre 3 minutos e 35 minutos. Os intervalos devem durar entre 30 segundos e 5 minutos. E a intensidade ela deve ocorrer entre 90% e 100% do VO2 máximo. Já o treinamento aeróbio ele deve ser feito em intensidades que variam entre 40% e 80%, até 85% do VO2 máximo. Deve durar entre 30 minutos e 6 horas, ou até mesmo durar 24 horas, né? Aquelas pessoas que fazem treino para ultramaratona, essas coisas desse tipo. Então, são características dos diferentes tipos de treinamento, essas. E aqui eu cheguei naquilo que eu estou alertando já ali atrás. Prestem muita atenção no que está colocado aqui, tá? Eu julgo isso como talvez o mais importante de tudo que eu estou falando hoje e fundamentado em todas essas evidências que eu venho discutindo nessa última hora. Né? Indivíduos com predominância de fibras musculares oxidativas têm maior emagrecimento quando realizam treinamento aeróbio na zona do fat mass. Eu vou falar aqui na frente o que é isso. É na zona de maior oxidação de gordura. Já aqueles indivíduos que têm uma maior predominância de fibras musculares glicolíticas, eles têm maior emagrecimento quando fazem treinamento de alta intensidade. Então, peço muita atenção para isso, e aqui eu derrubo aquela ideia que me incomoda daqueles generalistas que dizem que o emagrecimento ele é maior sempre através do treinamento intenso, treinamento intervalado de alta intensidade. É mentira. Para que a gente possa responder essa pergunta, qual é o melhor método de treinamento, nós precisamos conhecer a individualidade e reconhecer a capacidade de adaptação de cada indivíduo a diferentes tipos de treinamento. Eu posso ter duas pessoas que entraram na academia juntas, com as mesmas características morfológicas,
de composição corporal, um emagrece rápido, em 3 meses, o outro não emagreceu nada nos mesmos 3 meses. Aí eu presto para um, eu presto para o outro. Na realidade, eu desprezei uma informação muito importante. Aquelas 2 pessoas são 2 individualidades biológicas. E é fundamental nós conhecermos a capacidade adaptativa das pessoas em condições distintas. Então, o estudo da tipologia das fibras musculares é por exemplo, a gente tem aí o Michael está aí ainda, Michael? Michael Douglas está aí? Ele com certeza nos ajudaria muito nisso aqui, porque ele trabalha com o estudo da tipologia das fibras, e se nós conseguirmos fazer... Pois não. Me tira uma dúvida. Para a gente conhecer esses tipos de fibra que forma, né, o biotipo individual de cada um, é só através desses exames, ou, por exemplo, algum biotipo está associado ao tipo de fibra, a pessoa longilínea está associada à fibra tal, a pessoa curvilínea, a pessoa que tem obesidade centrípeta, a pessoa que tem obesidade periférica, existem associações corporais a esse tipo de fibra? Existe a tentativa de relacionar, mas ela não é comprovada cientificamente. Tá? Existem pessoas que, existe evidência de que o sujeito magro, longilíneo, ele tem maior percentual de fibra do tipo 2. O sujeito obeso, ele tem um maior percentual de fibra do tipo 1. Tem algumas ideias que passam por aí, mas isso não é comprovado cientificamente. Né? Então, o ideal é que a gente tenha esse tipo de informação. E, assim, até algum tempo atrás, a gente só tinha um método para conhecer isso, que era a biópsia muscular por agulha, fazendo a análise laboratorial do tecido retirado, por colorimetria, e identificar o tipo de fibra, né? A prevalência desse ou daquele tipo de fibra numa amostra de tecido muscular. Mas hoje já está comprovado cientificamente, por isso eu chamei o Michael Douglas aí, que o estudo da dermatografia, que é um método não invasivo, bastante simples, nos permite ter uma correlação bastante grande com as características da tipologia das fibras. Né? Simplesmente através da relação entre número de linhas, número de arcos, presilhas, e verticilos, número de deltas, uma série de elementos que a gente encontra nas cristas, no desenho, né, das nossas digitais, que nos permitem correlacionar com as características biológicas do indivíduo, as características genéticas. E se a gente, por exemplo, tiver numa academia esse recurso, aqueles 2 alunos que entraram comigo, um emagreceu, o outro não emagreceu, eu teria condições de ter 2 treinos diferentes para eles e ter o mesmo resultado lá na frente. Tá bom? Então, é fundamental, gente, não existe um treinamento bom para todos. Não existe um tipo de exercício, um método de treinamento bom para todos. O melhor método e tipo de exercício é aquele que é bom para mim, não necessariamente é bom para o colega que está aqui do meu lado. Principais características metabólicas do exercício, isso é um quadro que a gente conhece dentro da fisiologia, né? Por exemplo, o exercício anaeróbio alático usa creatina fosfato como fonte de energia, tem como auxiliar a glicólise anaeróbia, é capaz de gastar cerca de 300 quilocalorias por minuto, mas ele não dura esse tempo, obviamente. Não trabalha com percentual de VO2, tem um aumento do lactato para 2 a 3 vezes a condição basal, vai a cerca de 18%, a glicogenólise no músculo é de 10% apenas, e o uso de ácido graxo no plasma é de 0,5 milimoles por litro. Já o treino anaeróbio lático, que usa glicólise, a glicólise anaeróbia como série de reações químicas, usa fosfocreatina
e a fosforilação oxidativa apenas como complemento, via adicional. Tem um gasto energético de 15 a 60 quilocalorias por minuto. Trabalha com um VO2 maior do que 40%. Tem um aumento de 6 vezes o nível de lactato basal, 11 a 20. 30 a 50% de glicogenólise no músculo. E os mesmos 0,5 milimoles de ácido graxo no plasma. Ele vai para o aeróbio e anaeróbio, que é o misto, usa a fosforilação oxidativa e tem a glicólise anaeróbia como complementar. Gasta 12 a 15 quilocalorias por minuto de exercício. Trabalha com VO2 de 35 a 40%. Gera um aumento de 2 a 6 vezes no lactato, indo para 5 a 10 milimoles por litro. A glicogenólise no músculo ela vai a 50 a 60%, e o ácido graxo no plasma vai a 0,8 milimoles por litro. Já o exercício aeróbio, ele trabalha com a fosforilação oxidativa, a oxidação de substratos, não tem nenhuma via adicional, em função da sua duração, tem um gasto de 10 a 12 quilocalorias por minuto, 28 a 35 de VO2 mililitros por quilograma por minuto, 1,5 a 2 vezes o nível de lactato basal, indo para 2 a 4 milimoles. Trabalha com 60 a 95% da glicogenólise e 1 a 2,5 milimoles por litro de ácido graxo. Então, isso são características metabólicas que a gente encontra de acordo com os diferentes tipos de exercício físico. O consumo de oxigênio, a predominância metabólica e o gasto energético nessas diferentes vias. Um treino anaeróbio ele dura de 1 a 2 minutos, o estímulo, né? O anaeróbio misto, que é anaeróbio e aeróbio, ele dura de 3 a 10 ou de 11 a 35. O aeróbio vai de 35 a 90, 90 a 360 ou mais de 360 minutos. O VO2 de cada um deles, 100 a 120% no anaeróbio. O misto vai de 90 até 100. E o aeróbio vai de 50 até 95%. A razão entre a via aeróbia e a anaeróbia, no anaeróbio é 50 por 50. No anaeróbio misto, ela vai de 80 por 20 a 85 por 15. Já no aeróbio, ela é 90% aeróbio contra 10, 96 contra 4, 99 contra 1%. O gasto energético ele vai de 38 a 76 quilocalorias por minuto no anaeróbio. O misto vai de 76 a 284, 284 a 878, é óbvio que aqui é o total. O aeróbio vai até 1.200 quilocalorias ou mais, é óbvio, dependendo da duração total desse esforço. Aqui os efeitos da intensidade no combate da obesidade em mulheres. Então, por exemplo, exercício, caminhada e corrida, intenso, moderado, velocidade baixa, moderada, e assim vai. Então, os resultados de 16 semanas de um exercício moderado gerou uma redução de 2% na gordura abdominal, enquanto que aquele mais intenso gerou 8,5%. A gordura subcutânea no moderado baixou 2% e 9% no intenso. A gordura visceral baixou 4,5% no moderado e 14,5% no intenso. A circunferência abdominal baixou 1% no moderado e 7,5% no intenso. E a capacidade cardiorrespiratória é o contrário, né? Ela aumenta em 8,3% e 13,8% na relação moderado e intenso. Então,
baseado nesse quadro e nessa pesquisa em mulheres, percebe-se que o exercício intermitente, para esse grupo, ele foi mais eficiente no fenômeno do emagrecimento. Prós e contras do exercício intenso. A favor, ele é seguro para a maioria das pessoas, tende a ser preferido por pessoas que não gostam de se exercitar, porque ele é curto. Ele atrai quem não tem paciência para exercícios monótonos e traz ótimos resultados para pessoas saudáveis. Agora, o que é contra ele? Ele toma muito tempo, o que dificulta a prática regular, que ele pode se tornar muito repetitivo com o tempo, levando à acomodação, porque ele é intermitente, né? Ele faz para. Isso acaba somando um tempo total longo. E outro contra é que ele é menos provável que ele agrade a pessoas que tendem ao sedentarismo. Não se conhece os riscos para hipertensos e cardíacos nesse tipo de treinamento ainda. Alguns recursos que a gente pode adotar no treino para intensificá-lo. A chave para aumentar o gasto energético depois do exercício é ficar bem cansado em pouco tempo. Então, caminhada, corrida e natação é acelerar e desacelerar, ou aumentar e reduzir a carga, com ladeiras, por exemplo, alternando períodos curtos de percepção de grande esforço com períodos de esforço menor, sem descansar completamente. E na musculação e na ginástica, o músculo não sabe contar. Em vez de seguir uma série padronizada, busca alcançar seus limites individuais. Pode ser com mais carga, menos intervalo, mais repetições, mais velocidade, mais lentidão ou um circuito. Então, existem técnicas que nós podemos adotar, recursos, né, que nós podemos adotar para intensificar o treinamento para aquelas pessoas que se beneficiam do treinamento intenso. A posição do Colégio Americano de Medicina do Esporte a esse respeito é que o treinamento com peso é um potente estimulador do aumento da massa isenta de gordura, enquanto que maximiza a perda de gordura total e relativa, especialmente durante os intervalos de recuperação. Então, aquela ideia que se tinha antes, de que só o exercício contínuo de longa duração era capaz de promover o emagrecimento, acabou. Hoje sabe-se que o exercício intermitente, o treinamento resistido, ele é poderoso também nesse sentido. Agora, é lógico que, como nós vimos anteriormente, é fundamental discutir, conhecer a individualidade biológica para adequar o tipo de treino ao tipo de pessoa. Alguma pergunta até aqui, gente? Tranquilo, prof. Tá. Então, agora, eu entro numa parte final aqui, que diz respeito à prescrição de exercício para emagrecimento. Eu vou meio que passar relativamente rápido por elas. Obviamente, se vocês quiserem aprofundar em algum tópico aqui, fiquem à vontade, tá? Porque a gente teria até às 17 horas, no meu faltam 12 minutos para isso. Né? Então, eu vou acabar me estendendo um pouquinho mais, 10 a 15 minutos só. Peço àqueles que puderem ficar, que fiquem, tá? E que fiquem à vontade para interferir e interagir agora, tá? Então, professor, eu ia me colocar aqui para voluntária, para essa parte da aula aí. Sim. Por favor, me prescreva aí, porque eu tô aí nesse negócio malhando, não emagreço nunca, eu tô achando que eu tenho essa fibra ruim aí. Eu tô achando... Fibra ruim, eu tô achando que o problema é minha fibra, professor. Eu acho que não é chope essas coisas, não. Eu tô achando que é fibra. Não é chope, não é vinho, não é japa, não, Olívia? Não, é a fibra, eu acho que né? é fibra. É a fibra, tô com a fibra ruim. Culpa da genética. Culpa da genética. Eu também, Olívia, estou pensando a mesma coisa. Pois é, o problema foi minha mãe que me passou a fibra ruim. Vamos lá, professor, vamos resolver isso aí para mim. Então, aí quando é esse caso, Olívia, só tem um jeito. Morrer, nascer de novo, escolher direito, papai e mamãe. Pior é que a minha mãe, quem deve ter passado a fibra ruim deve ter sido meu pai, porque minha mãe é a maior marombeira da galáxia, ela tem 70 anos e até hoje malha 3 horas por dia, de segunda a segunda.
Sua mãe ia adorar essa aula aqui. A minha mãe, ela é daí da turma do Estélio, né? Então, é Helena, ela te ligou. Helena, ela estava te ligando lá. Tá bom, eu sei. Ela é mal marombeira, então acho que quem me passou a fibra ruim foi meu pai. Tá vendo? Coitado do papai. Então tá, olha só. A gente depois, se você quiser, ter meu contato aí, a gente pode bater um papo aí sobre o seu treino, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Deus e Pai, agradecida. Tá, então, algumas generalidades aqui que eu acho muito importantes para essa questão da prescrição. Primeiro, a maior oxidação de lipídios ela ocorre numa intensidade por volta de 65% no VO2 máximo e 75% da frequência cardíaca máxima em pessoas treinadas e de 50% do VO2 máximo em sedentários. O EPOC, que é aquele excesso de oxigênio consumido após o exercício decorrente do treino, ele é importante para promover o emagrecimento. Quanto maior for a intensidade no treino, maior é o consumo, gasto de energia durante o período de recuperação. E maior a contribuição da gordura. Terceiro, o melhor condicionamento gera uma maior capacidade de oxidação de lipídios. A pessoa que é bem condicionada, ela consegue oxidar mais lipídios em intensidades maiores. Ficar atento para o seguinte: na prescrição é fundamental, no mínimo, nós considerarmos a intensidade do exercício, a duração, o tipo de exercício e o nível de condicionamento do nosso paciente, praticante, aluno. Onde? Algumas evidências sobre a intensidade do exercício. Exercícios de baixa intensidade, ali com cerca de 25% do VO2 máximo, a oxidação absoluta de lipídio é menor do que em exercícios de intensidade moderada, por exemplo, a 65% do VO2 máximo, que é menor do que em exercícios de alta intensidade, 85%. Qual é o problema dessa última frase, dessa última parte? É que a duração é menor. Pesquisadores encontraram uma maior taxa de oxidação de lipídios em treinamento de ciclismo a 64, mais ou menos 4% do VO2 máximo, e a 74, mais ou menos 3% da frequência cardíaca máxima. A zona com a maior oxidação de lipídio ficou entre 10% acima ou abaixo da FAT max, que eu vou falar aqui na frente o que é entre 55% e 72% do VO2 máximo. No outro estudo, a FAT máxima ela esteve entre 59% e 64% do VO2 máximo em sujeitos treinados e entre 47% e 52% em sujeitos não treinados. Já em um outro estudo, se verificou que o treinamento contínuo na FAT máxima não provoca maior oxidação lipídica do que no treinamento intervalado de alta intensidade. 20% de intensidade maior, durante o exercício propriamente dito. Uma sessão de treinamento de força de alta intensidade, a 90% da força voluntária máxima, seguida de 20 minutos de exercício aeróbio a 50% do VO2 máximo, promoveu a maior oxidação lipídica do que uma sessão de treinamento resistido em intensidade mais baixa. Então, vem a história do exercício concorrente, aí, do treinamento concorrente, que foi falado ainda há pouco. Com relação à duração do exercício, o exercício fracionado, várias vezes ao dia, provoca maior perda de peso do que em uma única sessão mais longa, além de uma maior adesão ao problema, exatamente pelo fato de que se você tem mais sessões intensas, você tem EPOC maior durante o dia. E por conta da capacidade desse tipo de exercício ter maior time efficient, ele pode haver uma maior contribuição para melhores resultados em um período de tempo mais curto. Ou seja, o resultado aparecer mais rápido. Quanto ao tipo de exercício, durante o ciclismo, em cargas constantes, após a ingestão de carboidrato durante o exercício, a degradação do glicogênio não diminuiu. Não diminuiu, é óbvio, porque houve uma reposição do glicogênio.
Durante a corrida, houve uma redução na degradação do glicogênio, mesmo com a ingestão do carboidrato. E após os primeiros 10 minutos de exercício em jejum, aquele R que eu falei ainda agora, né, o VCO2 dividido pelo VO2, se apresentou significativamente menor durante a corrida do que durante o ciclismo, ocorrendo assim por tempo o teste que durou 1 hora. Dentro desse teste de 1 hora, ocorrendo essa maior oxidação após a cessação do exercício, onde a corrida foi mais eficaz do que o ciclismo para esse fim. Com relação ao nível de condicionamento físico do praticante, existe uma correlação positiva entre o VO2 máximo e a taxa de oxidação lipídica. Quanto maior for o consumo máximo de oxigênio, maior é a capacidade de oxidar lipídios. Eu falei agora há pouco sobre isso. 2 horas de ciclismo em bicicleta estacionária, em atletas e em sedentários, foi verificado que após 15 minutos, o R, VCO2 dividido pelo VO2, dos treinados era significativamente menor do que dos sedentários. O mesmo comportamento foi verificado após 2 horas de pedal. Durante os últimos 60 minutos, a oxidação total de lipídio foi maior nos treinados do que nos destreinados, porque ele conseguiu manter um nível de R mais baixo e um aumento no consumo de gordura. E numa mesma intensidade relativa de exercício, sujeitos treinados que possuem maior VO2 máximo apresentam maior taxa de oxidação de lipídio. Então, o que a gente está vendo com isso? Que melhorar o condicionamento físico geral do indivíduo favorece o treino mais intenso e, consequentemente, o aumento na oxidação, no consumo de gordura durante o treino. Isso aqui eu vou passar, que é menos importante, chegar nisso aqui, que é como eu digo assim, que é para fechar com chave de ouro a nossa conversa. Então, tem exemplos de alguns treinamentos prescritos para o emagrecimento aqui. Segundo as sugestões dos pesquisadores, os exercícios que mais favorecem o emagrecimento são a musculação, treinamento resistido, que é capaz de gerar um gasto de 300 a 500 quilocalorias por hora de treino. O HIIT, que chega a ser até 400 quilocalorias por hora. O CrossFit, que eu odeio particularmente, eu acho que o CrossFit é a alegria dos fisioterapeutas. Até 700 calorias por hora. A aula de dança, cerca de 400 calorias. O Muay Thai, 700 calorias por sessão de treino. O spinning, de 600 a 800 calorias por hora. A natação, até 400 calorias por hora. A hidroginástica, até 500 calorias por hora. A corrida, 600 a 700 calorias por hora. E o body pump, até 500 calorias por hora. Então, aqui a gente tem um mapa, mais ou menos, do potencial de cada tipo de exercício físico desses aqui em gerar emagrecimento. Aqui um exemplo de um treino de corrida para iniciante, olha. Dois tiros de 20 minutos, com 55% a 70% da frequência máxima. Ou 30 minutos, com 50% do VO2 máximo. Para intermediários, você já vai aumentando a intensidade, olha, por exemplo, 6 séries de 4 minutos a 75% da frequência máxima, com intervalo de 1 minuto a 50% da frequência máxima. 20 séries de 1 minuto, 85%. 5 séries de 2 minutos, no VO2 máximo. E para avançados, 15 séries de 15 segundos a 150% do VO2 máximo, com 10 segundos de intervalo, ou 10 tiros de 150 metros a 95% da capacidade máxima, com 4 minutos de intervalo passivo. Treinamento de força aqui para alunos iniciantes, uma série de exercícios, 3 séries de 15 repetições, sem intervalo entre as séries, mas com 15 segundos de intervalo entre os exercícios. 2 séries de 15 minutos de ciclismo a 60% do VO2 máximo, pós-treino resistido.
Para alunos intermediários, você tem o método de superséries, o de circuito, e outro de circuito aqui, com exemplos. Ainda treinamento de musculação, força aqui para alunos intermediários, 2 tipos de treino aqui, ó, tipo de exercício, número de séries, número de repetições, intervalos, treino A e treino B. Alunos avançados, aí 3 tipos de treinos diferentes de musculação, treino A, treino B, treino C, com diferentes tipos de exercícios, número de séries, número de repetições e intervalo. E chegou no que eu mais gosto, a prescrição individualizada do treinamento para emagrecimento. Tem 2 fatores que a gente pode se utilizar para isso, tanto o índice de massa corporal quanto o percentual de gordura. E aí nós podemos, por exemplo, aqui tem uma situação problema, tá? Como utilizar o índice de massa corporal para determinar o meu emagrecimento? Por exemplo, eu peguei aqui um sujeito de 95 quilos, hipotético, de massa total, com 170 centímetros, quer dizer, ele é pesado e baixo, né? O IMC dele deu 32,87 kg por metro quadrado, ele é obeso em grau 1. E eu estabeleci como meta a atingir, na primeira etapa do treinamento, um IMC de 29 kg por metro quadrado, trazendo do obeso em grau 1 para o sobrepeso. Quando eu calculei a massa corporal desejada dele, que tem 95 quilos, ela foi calculada para 83 quilos, 810 gramas. Então, eu posso estabelecer qual é o excesso de massa que ele tem. 95 menos 83 e 81 dá 11,19. Então, eu quero tirar da balança dele 11 quilos, 190 gramas. Se eu considerar que cada grama de gordura me dá 9, aqui está considerando já a perda, 8 quilocalorias de energia, então eu vou ter em 11.190 multiplicado por 8, que é 8 por grama, né? 11.000 gramas, 190 multiplicado por 8, significa que eu tenho que tirar da massa corporal total desse camarada o equivalente a 89.520 quilocalorias. Você tem uma ideia? Isso equivale a cerca de 50 dias de metabolismo basal de uma pessoa. Aí, olha lá. O que eu tenho que tirar dele? 89.520 quilocalorias. Lembra que a gente falou lá atrás que a interação ela precisa se considerar o exercício e a dieta? Então, nós podemos considerar, a literatura sugere, que apenas 20 a 25% desse total ele deve ser decorrente do exercício físico. E, obviamente, os outros 75%, 80% vêm do nutricionista. Então, eu preciso trabalhar com o meu nutricionista, trabalhar junto com ele. Então, veja só, 20% de 89.520 são 17.904 quilocalorias. Então, eu vou combinar com o nutricionista para a gente trabalhar junto, que eu quero, vocês já vão ver o período, retirar 71.616 quilocalorias da alimentação dele, e eu vou trabalhar em exercício para tirar 17.904 quilocalorias. A gente viu ainda agora, está arredondado a 18.000, né? Nós vimos ainda agora que o Colégio Americano ele sugere 300 a 500 quilocalorias por sessão de treino. Então, eu disse que eu quero ter esse ganho com ele em 10 semanas. Então, se em 10 semanas eu tenho que tirar 18.000 quilocalorias, significa 1.800 quilocalorias por dia. Perdão, por semana. Desculpe. E aí eu combino com o meu aluno, meu amigo, você vai trabalhar comigo 5 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, nós vamos trabalhar uma perda de 300 quilocalorias e terça e quinta de 450 quilocalorias. Pronto, definido isso, eu vou conversar com ele. O que você gosta de fazer? Aí ele diz, eu gosto de nadar,
eu gosto de pedalar, eu gosto de dançar, eu gosto de correr, eu gosto de fazer musculação. Beleza, então a gente pode montar um programa para atender o gosto dele. Da mesma forma, lá o meu colega nutricionista vai dizer, o que você gosta de comer? E aí ele vai estabelecer de maneira moderada, bem elaborada, o que pode ser feito naquele sentido. Aí o meu aluno, eu gosto de caminhar. Está aqui como a gente pode montar, saber qual é a distância que ele tem que caminhar em cada sessão de treino, baseado no que eu quero gastar. Então, por exemplo, ele vai caminhar na segunda-feira, ele tem que gastar 300 quilocalorias. Então, eu coloco aqui os 300 que eu quero que ele gaste e o peso dele aqui. Então, ele tinha 95, se eu não me engano, né? 95 eu vou colocar aqui, multiplicado por 0,6 e vou dividir os 300 quilocalorias por esse índice aqui de baixo. E ele caminhando numa velocidade de 5 a 6 km por hora, eu vou saber qual é a distância exata que ele tem que correr, caminhar toda segunda, quarta e sexta. Olha que bacana como a matemática pode ser interessante para a gente. O sujeito sai para caminhar, ele fala, eu vou caminhar 1 hora. Mas qual é a distância que ele vai caminhar? Ele pode estar caminhando mais ou menos do que precisa. Mas eu quero... tá aqui. Então, na segunda, quarta e sexta, ele vai fazer lá... Eu quero que ele gaste 300 quilocalorias dele. Ele tem 0,6 vezes 95 quilos, então é 300 quilocalorias dividido por 57. Está aqui. Ele tem que, em 1 hora, caminhar a distância de 5.260 metros. Para o dia de terça e quinta, que ele vai gastar 450 quilocalorias, ele tem que caminhar 7.890 metros. Olha que precisão matemática dessa informação. Interessante ou não? E aí, pessoal? Pensei. Sim, muito. Muito, demais. Dá até medo. Então, se eu souber, se a gente combinar quanto você tem que gastar, eu souber a sua massa corporal, eu vou poder te dizer, Olívia, você tem que caminhar aí onde você mora, no Rio de Janeiro, né? Tantos metros por minuto, tantos quilômetros por hora, no período de tanto a tanto. Olha aí, divertido isso. Problema, professor, é a adesão, né? O problema como eu comecei lá atrás. Eu lembro, foi a primeira fala do senhor. É a adesão tanto na dieta quanto no treino. Isso. Esse é o maior problema. Isso. Aí você já pensou, você tendo esse programinha pronto e tendo uma parceria de um nutricionista te acompanhando para fazer aqueles outros 80% lá saírem, meu Deus do céu, em 10 semanas você vai sair e vai estar um filé. Perfeito o efeito. Mas tem que ter adesão, tem que ter compromisso, né? Tem que levar a sério o negócio. Eu gosto de dançar. Beleza, eu vou montar um programa para você dançar. Vai na gafieira. Pronto. Vai na gafieira segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas não é para namorar, é para fazer exercício. Ou dança em casa. Né? A mulher que tem um marido que gosta de dançar, pronto, é perfeito, é o par ideal para emagrecer. Mesma coisa, eu vou colocar aqui aqueles 300 quilocalorias da segunda, quarta e sexta e os 450 da terça e quinta. Vou pegar os 95 quilos dele, multiplicar por 0,13 e ele vai estar trabalhando numa frequência de 40% a 60% da reserva da frequência cardíaca e eu vou te dizer exatamente qual é o tempo que você tem que dançar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí ele diz, não, eu não gosto de nada disso, eu gosto de musculação, treinamento resistido. Beleza. Então, vamos lá. Eu quero gastar 300 quilocalorias, é homem. Então, eu vou pegar os 95 quilos dele, multiplicar por 0,100 e dividir dos 300. E vai sair o tempo de treinamento, considerando que o intervalo deve durar o mesmo tempo das séries e das repetições. Se for mulher, é o peso dela multiplicado por 0,116, dividido daqueles 300, daqueles 450 quilocalorias. Eu gosto de nadar. Beleza, o Divaldo monta um programa de natação para ti também.
Vai sair caro esse programa se ele gostar de tudo, hein? Mas vai sair eclético. Você já pensou uma pessoa que gosta de tudo? Se na segunda ele caminhar, na terça ele fizer musculação, na quarta ele nadar, na quinta ele dançar, vai ficar super motivado. Monotonia nunca para ele nesse tipo de treino. Né? Aí a mesma coisa, eu vou colocar aqui para saber a distância que ele tem que nadar, nadando 50 a 60 metros por minuto, ele vai, o gasto de 300, se for homem, a superfície corporal, que é a relação entre estatura e massa, multiplicado por 0,151. Se for a mulher, é multiplicado por 0,210. Vai sair aqui qual a distância que ele tem que nadar, nadando uma velocidade de 50 a 60 metros por minuto, que equivale a 40 a 60% da reserva da frequência cardíaca. Aqui tem as equações que nos permitem chegar àqueles resultados daquela prescrição lá. Por exemplo, para eu calcular o VO2 em litros por minuto, basta eu saber a frequência cardíaca em batimentos por minuto, multiplicar por essa variável, e depois diminuir disso. Aí eu sei qual é o VO2 que ele está trabalhando. Então, basta você saber a frequência cardíaca que você... Eu estou trabalhando, por exemplo, com 135 batimentos por minuto. Multiplico por isso e diminuo disso, eu sei qual é o VO2 que eu estou trabalhando. Se eu sei o VO2 que eu estou trabalhando e multiplico por 5, eu sei quantos quilocalorias eu estou gastando. Por exemplo, eu estou com um VO2 de 2 litros por minuto. Aí eu tenho, multiplico por 5, 5 vai dar 10 quilocalorias por minuto. Tá, treinei meia hora, 30 vezes 10, 300 quilocalorias. Para saber aqui, por exemplo, o consumo de oxigênio em relação ao dispêndio energético. Ver o gasto calórico divide por 5 quilocalorias. Aqui, essa já está. Aqui a frequência cardíaca. Se você souber a intensidade baseada no VO2 que você está trabalhando, calculado aqui, né? Mais 1,1419 dividido por isso aqui, você sabe qual é a frequência cardíaca que você deve trabalhar. Aqui, ó, o VO2 máximo em relação à caminhada, corrida. Lá. Tem como a gente calcular o custo em oxigênio, sabendo qual é o dispêndio que você quer ter. 300 quilocalorias dividido por 5, por exemplo. Vai dar 150, não, 300 dividido por 5 vai dar 60, né? É só um exemplo. Aí você vai ter o custo. O consumo de oxigênio vai ser o teu VO2 máximo, multiplicado pela fração de treino, a intensidade que você está trabalhando. A velocidade vai ser o VO2 de exercício, dividido por 0,2. O consumo de oxigênio no exercício ajustado vai ser o consumo do exercício vezes o teu peso dividido por 1000. Para achar o tempo de treino, você vai ver o custo, que você calculou aqui em cima, e dividir por esse VO2 ajustado. E para achar a distância, você vai pegar a velocidade que você achou aqui e dividir pela proporção do teu treino. Então, você tem todos os parâmetros necessários para o controle pleno do teu treino. Aí, somado, então, frequência, duração, intensidade, intervalo, tipo de respiração, você tem todos os parâmetros de controle para aplicar o treinamento individualizado. E aqui eu trago para a gente finalizar um exemplo. Uma pessoa que tem 98 quilos, 173 centímetros, tem 28,5% de gordura, está numa classificação insuficiente. O percentual de gordura que eu estabeleci para a gente atingir com o treinamento é de 22%, que ainda é ruim, mas vamos trabalhar gradativamente para atingir o melhor. Aí o cálculo do peso ideal dele ficou para 89,83, então ele tem que reduzir 8,17, quer dizer, 8 quilos e 170 gramas, baseado naquele princípio que eu mostrei ainda agora, né? São 8.170 gramas vezes 8 quilocalorias, são 65,360 quilocalorias para a gente favorecer o emagrecimento desse camarada. Lembrando, eu vou fazer 20 a 25% através do exercício e 80 a 75% através da dieta.
Aqui, uma equação para calcular o gasto energético. Então, o gasto energético em quilocaloria por minuto. Basta a gente pegar a frequência cardíaca do indivíduo e multiplicar por 0,122 e depois retirar 9,031. E para a computação do custo total, é só monitorar a frequência cardíaca em cada minuto do exercício e depois multiplicar pelo número, ou somar todas elas, né, para saber o custo calórico total do treino. Isso a gente faz numa planilha de Excel e ele mostra o resultado do treino no final, todinho para a gente. A gente tem essas pulseiras hoje, né, que te dá a tua frequência cardíaca minuto a minuto. Você joga nessa equação aqui, ele vai te dizer exatamente o custo energético total do teu treino. Aqui um parâmetro que é muito importante, as pessoas na prescrição fazem uma confusão, prescrevem treinamento pela frequência cardíaca ou pelo VO2, achando que é a mesma coisa, não é. Por exemplo, 42% do VO2 máximo equivale a 60% da frequência cardíaca máxima. 50% do VO2 máximo equivale a 66%. 70% do VO2 máximo é 80% da frequência. 80% do VO2 máximo é 88% da frequência. 90% do VO2 é 95% da frequência. Então, na hora da prescrição, a gente precisa respeitar isso. E eu trago para vocês essa ideia aqui de um programa para emagrecimento baseado na FAT máxima, que é a zona de intensidade de exercício que favorece o aumento da oxidação lipídica em exercício contínuo, que varia entre 55, mais ou menos 3, até 72, mais ou menos 4 mililitros por quilograma por minuto. Então, por exemplo, você pega aqui uma prescrição, um exemplo de uma mulher de 45 anos, que tem 80 quilos, 160 centímetros, atingiu um VO2 de 32,5 mililitros por quilograma por minuto, tem um percentual de gordura de 35% e um IMC de 31,25%. Então, chegou para mim essa mulher na academia. Beleza, eu fiz as avaliações, encontrei essas informações e vou fazer a prescrição para emagrecimento em treino contínuo para ela. Vou trabalhar com 60% do VO2 máximo. O VO2 tinha dado... Cadê? 32,5. 60% é 19,5. Isso equivale ao MET, basta a gente dividir o 19,5 por 3,5, a 5,57 metros. Ou seja, para ela emagrecer bem, ela tem que trabalhar a uma intensidade de 5,57 vezes mais do que a intensidade basal, do que o metabolismo basal dela. Isso equivale a 74% da frequência cardíaca máxima. Eu gosto da equação, 208 menos 0,7 vezes a idade dela, 45, que vai dar uma frequência cardíaca de 131 batimentos por minuto. Então, ela vai trabalhar 171 batimentos por minuto com 5,57 METs no treino para favorecer um emagrecimento. E a prescrição dela, então, fica assim, ó. O MET máximo de teste dela foi 9,29, o MET treino 5,57. Eu vou trabalhar 60% do MET máximo. Então, a intensidade, que é esse aqui, né? Vou trabalhar, então, na intensidade de 5,57. A velocidade de treino dela vai ser 5,57 km por hora, que equivale a 93 metros por minuto. E ela vai estar gastando 7,8 quilocalorias por minuto numa frequência de 131 batimentos por minuto. Eu transporto essas informações para o quadro de treino dela. E aí está pronto o treino da Olivia. Olha aí, Olivia. Aê! Se eu soubesse os seus dados, eu teria feito exatamente para ti o treino. Pois é, o problema é que eu não tenho esse percentual de gordura, aí senão eu já te passava já, porque o resto eu sei. Não, mas se você me passar o teu IMC, dá para a gente fazer o teu IMC, fica tranquilo. É só a altura e peso que eu tenho, mas então, o percentual de gordura eu não tenho. Altura, peso, idade e tua frequência cardíaca quando você acorda. Isso já me ajuda muito. Fechou. Tá. Então, gente, essas informações aqui eu trago para esse quadro e entrego para minha aluna. Olha lá. Ó. Na primeira semana, ela vai trabalhar segunda, quarta e sexta,
20 minutos na esteira, a 93 metros por minuto, que equivale a 5,57 km por hora. Ela vai percorrer 860 metros, gastar 156 quilocalorias, com uma frequência cardíaca de 131 batimentos por minuto. Na segunda semana, ela vai fazer a mesma coisa. Na terceira semana, ela vai fazer 3 vezes por semana, só que ela vai para 30 minutos. A quarta semana, 30 minutos. Na quinta e na sexta semana, ela vai fazer 4 vezes na semana, 40 minutos. Na sétima e oitava semana, ela vai fazer 5 vezes por semana, 50 minutos. E na nona e 10ª semana, ela vai fazer, de segunda a sábado, 1 hora de caminhada, ou trote leve, de 93 metros por minuto, com maior capacidade contínua de oxidação de gordura que essa pessoa tem baseado nos testes feitos com ela. Então, a Olivia olhou assim, puxa, gostei, eu vou fazer esse mesmo treino. Será que serve para ela? Não, não serve. Não. Isso é um treino específico para aquela pessoa que tem essas características aqui, ó. 45 anos, 80 anos. Eu, graças a Deus, peso bem menos que isso. Não, eu peguei assim, um peso bem grande, que é exatamente para que a gente veja que o trabalho é grande. Né? Então, vocês estão vendo que a cada 2 semanas eu modifico o treino para não deixar monótono. E detalhe, a Olivia diz assim, Divaldo, na 5ª semana de céu, eu estou cansado de caminhar e correr. Maravilha, você pode fazer isso aqui, ó. Professor, o difícil, obviamente eu não sou na área da atividade física, o difícil é individualizar isso, por exemplo, aproveitando que o senhor está falando aí do meu exemplo, eu faço musculação 3 vezes por semana, faço 1 hora de musculação, mas corrida, se você me botar para correr 20 minutos, eu fico completamente entediada, mas eu faço 1 hora de aparelho, eu gosto, corrida, eu faço só 5 minutos, então tem que... Perfeito! Você pode... Está aí, eu estou colocando, olha, levantamento de peso, ginástica localizada, caminhada, corrida, ciclismo. Você pode escolher qualquer tipo desses exercícios aqui. E aquele teu programa de treinamento, a ele, com esta informação aqui, olha. Coloca a tua pulseirinha de frequência cardíaca e trabalha 131 batimentos por minuto. Que você vai estar tendo um gasto equivalente, relativamente equivalente a esse aqui. Entendeu? Então, aqui você Sim. pode nadar, você pode pedalar, você pode correr, você pode caminhar, você pode carregar peso, você pode adaptar o teu treino àquele tipo de exercício que você mais gosta de fazer. Porque a questão é o cardio, né? Mas é porque isso é para questão de perda de peso. Se você estivesse falando de hipertrofia, daí completamente outra coisa, né? Não falei ou não? aqui. Sim, né? Não, Aí é do totalmente peso, diferente. que é Aqui. que você trabalha baseado na frequência cardíaca, que é o cardiovascular, né? É diferente não, quando você está trabalhando hipertrofia, né? É diferente, né? Se a gente pensar assim, qual era o assunto da nossa aula? Exercício e obesidade. Então, eu estou falando de exercício para emagrecimento aqui. Né? Então, eu posso adequar isso aqui, qualquer tipo de exercício desses aqui. Aqui algumas referências, vocês têm esse material que eu mandei, né? Então, dá uma olhadinha nessas referências. E fico à disposição de vocês para perguntas, bate-papo, conversa. Estou livre aqui até 7 horas da noite, né? E mostrando essa foto aqui do interior do Pará, um lugar chamado Tracuateua, onde tem o melhor fazenda-hotel do mundo. É um passeio de barco para tirar a foto do pôr do sol. Ela fala assim, a fazenda é do meu tio, né? Então eu tenho que falar que é a melhor do mundo. Mas é boa mesmo. Quando vierem a Belém, não pode deixar de conhecer esse lugar. Certo, gente? Então eu estou à disposição de vocês. Né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer assunto que vocês queiram puxar em relação a isso tudo que a gente conversou aqui, né? Obviamente, esse material é um material de um curso, não é um material de 3 horas e meia que a gente está conversando, então, por isso, a gente acabou passando de forma relativamente acelerada por alguns tópicos, mas eu fico à disposição de vocês aqui para aquilo que vocês acharem necessário ainda para a gente conversar.
Eu não sei se já Só, se passou. só será melhor hotel fazenda se for Fazenda Vitória, professor. É essa mesmo, é do meu tio. Beleza, tá ótimo. Duas Tá vendo? perguntas, professor. Já concordamos, tá vendo? É verdade, você tem toda a razão. É muito bonito Diga. mesmo. Duas perguntas. Aquele cálculo da frequência cardíaca máxima a partir dos 220 menos a idade caiu por terra já. Então, o cálculo é esse a partir de 208. Não é que ele caiu por terra, tá? Ele continuou. Por exemplo, eu na graduação, eu ensino ela. Tá. Mas ela é mais geral, ela é menos individualizada. Então, eu Beleza. prefiro usar aquela que leva em consideração a idade do indivíduo. Mas, para efeito de aprendizado, noções básicas de prescrição, ainda se usa, sim, o 220 menos a idade. Na realidade, eu prefiro nenhuma das duas. Eu prefiro trazer o meu aluno para cima de uma esteira, fazer uma ergospirometria nele, levá-lo à sua frequência cardíaca máxima, real, e em cima dela prescrever o treinamento. Mas a gente não consegue fazer isso com todo mundo, né? Isso é mais para atleta mesmo. Beleza, entendi. A segunda é a seguinte: eu trabalho num ambulatório de nutrição no Hospital Barros Barreto, da universidade, e a minha população lá é de mulheres entre 35 e 55 anos, 90% delas sedentárias, com excesso de peso, obesidade abdominal e todas as comorbidades que você pode imaginar com excesso de peso, de lipidemia, pré-diabetes, diabetes, steatose hepática e por aí vai. Eu sempre incentivo a iniciação num programa de treinamento físico, e uma das sempre desculpas que são colocadas é aquele lá do início que você colocou sobre a falta de tempo. E eu tenho muita curiosidade, leio muito sobre o treinamento, porque sou da área de nutrição esportiva, e tenho lido mais recentemente, foi publicado inclusive agora em outubro desse ano, sobre aquele Exercise Snacks, que foi publicado pelo grupo do Gibala, que fala exatamente sobre isso que você colocou, de você fracionar o esforço em 2, 3 sessões diárias de 10, 15 minutos, inclusive com muitos benefícios para controle glicêmico e controle e melhoria do perfil cardiovascular. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: nesse contexto, né, dessa justificativa de falta de tempo, somada a essa questão da pandemia, que limita muitas vezes as pessoas de saírem de casa, você colocaria como algo recomendável, que eu poderia incentivar, o uso de exercícios usando o próprio peso corporal, né, nessas sessões mais curtas, no sentido de produzir um exercício com uma certa intensidade ao longo do tempo com benefícios corporais e atividade física? Não tenho a menor dúvida. O uso do peso corporal é um treinamento resistido também. Ele tem os mesmos benefícios da musculação. Só tem um detalhe: as pessoas não conhecem o processo de prescrição de exercício com o peso do corpo de maneira científica. Aí acabam dizendo assim: dona Maria, a senhora faz 4 séries de 30 abdominais, alonga e vai embora para casa. Por que 4 séries, Fernando? Quem foi que disse que para dona Maria tem que ser 4 séries? 30 repetições. Mas quem foi que inventou para dona Maria que são 30? Eu preciso conhecer cientificamente a prescrição do treino. Eu, por exemplo, monto um programa de treinamento para você, para vários grupamentos musculares, sabendo apenas o teu peso e o teu resultado no teste de 45 segundos. Sai montadinho, número de série, número de repetições, tipo de exercício, intervalo entre as séries e as repetições. Então, respondendo à sua pergunta, é perfeito para melhorar a saúde geral dessa população que você tem lá no teu ambulatório, mas precisa se respeitar as questões da individualidade biológica e conhecer as características individuais das pessoas. Essa é a grande lacuna que a gente tem lá, sabe? Sim. Desculpe lhe interromper. Essa é a grande lacuna que a gente tem lá por causa da ausência do profissional de educação física no contexto da atenção primária do SUS. E aí a gente tem sempre a falta de acesso dos pacientes a esses programas, a não ser que seja por um programa de pesquisa, extensão, né, que a gente consiga ter isso. É uma lacuna de pesquisa e assistência muito grande ainda. Professor, muito obrigado pela aula, viu? Valeu pelos esclarecimentos. Valeu. Parabéns por todo o seu trabalho na época como fisiologista do Clube do Remo, tá bom? Lembrei de você. Verdade. Obrigado pela troca de experiência aí. Valeu mesmo. Obrigado, viu? Parabéns pela aula. Obrigado.
Fernando, em relação a essa deficiência que vocês têm lá, é simples, faz um projetinho lá no relatório e contrata o professor Divaldo para ministrar o curso de prescrição de exercício físico para a saúde lá. Pronto, os profissionais vão aprender e vão começar a prescrever de forma correta. Beleza, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu. O que mais, gente? Gente, só uma pergunta. Passou a lista de frequência? E como é que é o procedimento disso? Eu não sei. Foi passada lá no grupo, professor. Eu acho que na hora que o senhor caiu, alguém já compartilhou lá no grupo já. Então, tá ótimo. Todo mundo já botou lá a sua frequência, né? Quem está gravando, a gente pode encerrar a gravação. E eu, mais uma vez, eu me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer comentário. Professor Divaldo, o Michael só pediu para avisar, o Michael pediu para avisar o senhor que ele teve que se ausentar porque ele estava participando de umas bancas